número 6. Vamos meditar na palavra do Senhor. Oséias, capítulo de número 6. Ajuda aí o seu irmão do lado a encontrar, se ele estiver com dificuldade. Nós vamos ler 6 versículos, a partir do versículo 1. Oséias 6, versículo 1 ao versículo 6. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então. Vinde e tornemos. Outras traduções, voltemos ao Senhor, ou para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu acho isso lindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que nada venha nos distrair. Tira toda inquietação, Senhor. Tira toda agitação, meu Pai. Venha falar conosco. Abençoe aqueles que me ouvem nesse momento, aqueles que me assistem nesse momento, Senhor. Aqueles que agora estão tendo acesso a esta palavra. Que onde, Senhor, agora estiver alguém ouvindo esta palavra, esta ministração, que o Teu Espírito Santo tenha total acesso, total liberdade para falar, Senhor. Como eu tenho orado todos os dias, antes de ministrar, novamente eu oro, Senhor, te pedindo, usa-me conforme o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Mais fortes palmas, amém. Bom, Oséias é um livro complexo, não é fácil não. É um livro daqueles bem não tão simples de entender. Porque Oséias, ele como Isaías, né? São vários momentos históricos. Oséias, ele profetiza pelo menos num período de 4 reis de Israel. A maioria dos profetas que a gente encontra, os profetas tanto maiores como os menores, foram profetas que falaram para Judá, reino do sul. Israel dividido em norte e sul, Israel e Judá. Ele fala com Israel, como Jonas fala com Israel. E é um pouco complexo para a gente compreender, para justamente localizar qual época que esse Oséias está falando, para qual momento. Bom, esse capítulo 6 que eu li para vocês, esse trechinho que eu vou comentar hoje, Oséias, ele está sendo usado por Deus para exortar, queridos, para chamar a atenção do povo de Israel. E você pergunta, mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo o que geralmente acontecia com Israel. Estava acontecendo o que geralmente eles faziam nos momentos de prosperidade. O que acontece no momento de prosperidade?
Geralmente no momento da prosperidade as pessoas se esquecem de Deus. Geralmente no momento que tudo está bem, as pessoas se afastam de Deus. Geralmente quando as coisas estão caminhando bem, fluindo, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa está empregada, quando a pessoa tem saúde, quando a família está legal, geralmente a pessoa, não sei, mas ela tem uma tendência a se afastar de Deus, esfriar espiritualmente. Porque ao contrário, quando nós estamos na prova, quando a gente está no deserto, na guerra, na luta, a gente busca. Você ora, você tem tempo para orar, né? Você vai para o monte, você vem para a igreja, você acorda de madrugada para orar, porque você está na prova. Israel, eles estavam num momento estável, digamos assim. E por estar nesse momento estável, eles começaram a esfriar espiritualmente. E o problema do esfriamento espiritual, porque você começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Então espiritualmente eles estavam esfriando. E o que acontece? Acontece uma sequência. Sabe o que acontece? Quando você esfria espiritualmente, você começa inevitavelmente a quebrar padrões morais. Tinha coisas que você não fazia mais, você volta a fazer. Tinha coisas que você não tinha coragem de fazer, mas agora você faz. Por quê? Porque você esfriou espiritualmente. E o esfriamento espiritual, o distanciamento de Deus, te leva a romper padrões morais que até então eles eram intocáveis para você. Depois disso, o que acontece? Quem estava por cima, a elite deles, de Israel, os poderosos de Israel, eles começaram a fazer alianças com outras nações. E essas alianças, esses contratos com as outras nações, não eram apenas alianças políticas, mas eram alianças que traziam idolatria para dentro do povo de Deus. E nesse texto de Osés, em todo o livro de Osés, várias vezes nós vamos ver a palavra idolatria, em outros momentos a palavra prostituição. Porque o que é idolatria? A idolatria é você trair a Deus, é você se prostituir. Por isso existe o exemplo da mulher prostituta dentro do livro de Oséias. Então eles estavam quebrando os padrões, eles estavam se corrompendo pela política. E o que acontece como resultado final de tudo isso? Sofrimento da sociedade. Os poderosos se tornando mais poderosos e os pobres, coitados, se tornando mais pobres e mais coitados. Então Deus levanta Osés e está dizendo o quê? Que olha, essa quebra de valores morais, essa quebra de valores sociais, isso aí está trazendo malefícios para vocês. Não é isso que eu tenho para vocês, não é esse plano que eu tenho para vocês, não é esse projeto de vida, não é esse projeto social, não é esse projeto espiritual que eu tenho para vocês. Porque na verdade eu quero me relacionar com vocês, eu quero ter uma vida com vocês, eu quero que vocês tenham uma vida comigo. Se existe um livro na Bíblia que mostra que Deus ama, esse livro é Oséias. Para você ter noção do tamanho do amor de Deus dentro do livro de Oséias, Deus pega Oséias e fala assim: Oséias, vou fazer o seguinte, casa com uma mulher, vai lá na prostituição, nas mulheres prostitutas, e casa com uma mulher prostituta. Imagine só, Deus falando isso para Oséias. E Oséias falou assim: peraí, Deus, vou casar com uma prostituta? Que conversa é essa, Deus? Isso aí não vai dar certo não. E Deus dizendo: não, vai lá, casa com uma prostituta. E Oséias vai lá e casa com uma prostituta. Ele vai numa espécie de casa da luz vermelha daquela época, né? E casa com uma prostituta. E sabe o que acontece? Acontece o que você sabe. Ela trai Oséias. E Oséias poderia
porque ela adulterou. Osés poderia falar para ela: agora você pega o seu caminho e vai embora, eu vou casar de novo. E ela vai embora, e Deus fala para Osés: vai lá e busca ela de volta, vai lá e traga de volta. Sabe o que é isso? É o meu amor pelo povo de Israel. Esse povo se prostituiu, foi embora, e eu vou lá e busco eles de volta. Eu tenho uma obra na vida deles. Percebe a representação do amor? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque isso é inconcebível. Como que pode? Como é que pode? Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa do nosso louvor, somos nós que precisamos de louvar a Deus. Deus não precisa da minha oferta, somos nós que precisamos da graça e misericórdia dele. Então Deus fala assim: Osés, vai lá e traga ela de volta, porque é dessa maneira que eu lido com Israel. Esse povo tem sido adúltero, esse povo tem me traído, tem me decepcionado, mas mesmo assim eu continuo amando, porque eu tenho uma obra, eu tenho um projeto para o povo de Israel, amém? E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus te ama e Ele tem um projeto com você, amém? Não sei como você entrou aqui, Deus tem um projeto na tua vida. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Daí nós chegamos no capítulo 6. Daí o capítulo 6, ele começa dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga comigo: é tempo de voltar para o Senhor. Difícil, irmãos, voltar. Como é difícil. Como é difícil. Alguém que já esteve aqui, sair e voltar. Como é difícil. Como é difícil você deixar hábitos que você adquiriu. Como é difícil deixar vícios que você começou a ter. Como é difícil voltar, queridos. É muito complicado. Conheço pessoas que queriam estar aqui. Conheço pessoas que amam estar na presença do Senhor. Amam estar. Você quer ver uma coisa? Segunda-feira é um dia que muitos me chamam, me procuram para dizer: pastor, não tive forças de ontem. Até queria ter ido. Até vi lá, o pastor colocou um convite, eu até vi o convite, mas eu não tive forças de voltar, de ir. Quantas pessoas estão assim, sem forças? Não conseguem buscar, não conseguem orar, não conseguem se render novamente perante o Senhor. Às vezes até vem, queridos, mas parece que a palavra não toca mais. Parece que o louvor não toca mais, parece que não consegue mais orar. A pessoa vem, mas é só o corpo que está aqui, não sente mais nada. Então Deus levanta Osés para dizer: é tempo de vocês voltarem, é tempo de vocês reconstruírem uma vida na minha presença, deixar aquilo que vocês adquiriram aí de hábitos e começar a me buscar de forma intensa, de corpo, alma e espírito. É tempo de vocês reconhecerem os seus erros, se arrependerem dos seus pecados, dos seus crimes e recomeçarem uma nova vida na minha presença. Talvez hoje você entrou aqui também se sentindo longe de Deus, se sentindo frio na presença do Senhor. Talvez você entrou aqui se sentindo distante de Deus por conta do pecado, mas Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para a tua vida. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir uma caminhada na presença dEle. E se porventura você está frio, o Espírito Santo, Ele vai te aquecer essa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto Deus aqui, queridos, aleluia. Deus vai tocar em você nessa noite. Então volta. Daí o texto
assim, versículo 1: porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Deus ele sabe onde tocar nas nossas vidas. Fala para o seu irmão do lado: Deus sabe onde tocar nas nossas vidas. Tem algumas coisas na minha vida, tem algumas áreas da minha vida, na tua vida, que elas são mais sensíveis, que às vezes Deus aperta e nós nos curvamos perante Ele. Eu tenho ministrado isso há alguns dias já. Na campanha eu falei isso, hoje eu falei sobre Naamã. E na pregação minha de ontem, na pregação de hoje cedo, eu falei sobre a vontade de Deus. Eu falei sobre a vontade permissiva de Deus. E às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Dor, sofrimento, situações, para que através disso Ele possa nos atrair para a sua presença. Foi assim que aconteceu com a história de Jó, foi assim que aconteceu com a história de Naamã. Hoje eu falei em 2 Reis 5 de Naamã. Deus tinha uma obra na vida dele, então Deus permitiu sim que ele se tornasse um homem leproso. Mas foi a partir daí que Deus fez uma grande e linda obra na vida dele, ele se converte. Esse texto diz aqui de Oséias que Deus ele toca, ele faz a ferida, ele permite uma ferida na nossa vida, ele permite uma dor na nossa vida, ele permite uma decepção na nossa vida, ele permite uma frustração na nossa vida, ele permite o nosso castelo de areia cair. Sabe para quê? Para ele trazer a cura, para ele trazer a restauração, para a partir daí ele fazer uma obra de recomeço na nossa vida. Amém, queridos? Por isso, se hoje você tem sentido dor, se hoje você está dentro de um processo difícil, entenda, é Deus te chamando para mais perto, é Deus te chamando para uma experiência nova, é Deus te chamando para caminhar mais perto dele, e a partir daí ele fará uma obra na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode adorar esse Deus? Adore o Senhor. Glória a Deus. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Quem entendeu, diga amém. Amém. 2 dias nos dará a vida, terceiro dia nos ressuscitará, viveremos diante dele. Percebe? Existem alguns apontamentos teológicos que fazem menção da ressurreição de Cristo, né? Mas existem outros apontamentos que diz que essa ideia aqui de em 2 dias trará a vida, em 3 dias ressuscitará, isso aqui mostra um espaço de tempo curto. Amém. Deus age na nossa vida, Ele pode agir em espaços longos, mas Ele pode agir em espaços curtos na nossa vida. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sabe o que é isso, irmãos? Eu ouvi de pessoas me dizendo: pastor, nesses 12 dias de campanha, 12 dias não é um espaço longo, é um espaço curto. Quem concorda, diga amém. Nesses 12 dias, pastor, a história da minha vida foi mudada. Ontem eu sentei com uma pessoa para conversar, ontem à tarde eu almocei com uma pessoa, e a pessoa partilhou uma situação comigo, e ela comentou comigo de um projeto. Eu falei: então nós vamos orar nesse projeto e vai dar tudo certo. E hoje cedo veio aqui falar comigo: pastor, você não acredita, ontem recebi uma ligação e o negócio está caminhando, já está quase feito para a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Deus vai agir na tua